Santo é real aqui nessa noite. Você crê, meu amado? Irmãos, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel, capítulo 6. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 10. Sabe, meu amado, essa palavra, ela foi uma palavra em que o Espírito Santo tocou muito o meu coração e tem tocado o meu coração durante um bom tempo. E quando foi sexta-feira, a gente teve a oportunidade de ter o GP jovem ali. E quando a gente saiu, a gente foi comer em um lugar, e aí meu pai pediu para eu pregar. E quando meu pai pediu, eu já sabia a palavra que Deus queria falar com a igreja, porque Deus já havia tocado no meu coração sobre essa palavra e a gente havia falado sobre ela ali no GP. Então, Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10, amém? Todos acharam? Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim, foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel e esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, fica sabendo que é lei dos medos e dos persas que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves, continuamente te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, porque foi achada a inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos orar a Deus. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de estar aqui louvando o teu santo nome. Espírito Santo, nós sabemos que a tua presença é real aqui nesse lugar. Nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui nessa igreja. O Senhor já manifestou a sua presença aqui, mas nessa noite nós queremos mais ainda. Nós queremos mergulhar mais fundo, nós queremos ir mais perto de ti. E Deus, eu peço que nessa noite o Senhor venha inundar essa igreja com a tua glória. Pai, nós precisamos sair daqui totalmente transformados pelo poder da tua palavra. Então, assim como o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração, eu peço, Senhor, que
o teu nome venha prevalecer nesse lugar, Pai, e que essa palavra seja ministrada ao coração de cada irmão aqui, como o Senhor falou comigo. Em nome de Jesus. Amém. Meu amado, como eu já mencionei, sexta-feira a gente teve a oportunidade de estar ali no GP Jovem, e o GP foi mais uma troca de ideias, a gente conversou bastante, e foi dita uma palavra ali sobre oração, e Deus já havia tocado no meu coração naquele momento ali, para falar sobre oração, e foi exatamente nessa situação que Deus me deu essa palavra. A gente foi conversando, a gente foi trocando ideias sobre o assunto oração, e nessa noite, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para poder trazer à igreja justamente sobre oração. E para isso nós precisamos entender um pouco sobre a vida de Daniel. Primeiramente, quando nós analisamos Daniel capítulo 1, nós vamos ver algo muito interessante. A Bíblia já fala que Daniel, ele estava no momento, aliás, todo o povo de Israel estava no momento de cativeiro na Babilônia, e lá o rei estava separando alguns homens, e dentre aqueles homens, ele queria separar homens que parecessem homens bonitos, fortes, de boa aparência. Então, aqueles homens, aquele rei, ele então manda que alimentassem Daniel com vinho, alimentassem Daniel com os manjares do rei, com aquilo que não era lícito a Daniel. E é muito interessante porque Daniel, ele se recusa a obedecer essa ordem do rei Nabucodonosor, e então ele vai dizer: olha, se você quiser nós podemos fazer uma prova, porque o medo dos chefes dos guardas do rei era justamente que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias parecessem diante do rei com um semblante ruim, parecessem fracos diante das outras pessoas que o rei estava separando. Então Daniel, ele vai fazer um desafio, ele vai propor um tempo de alimentação, e aqueles homens comeriam então dos manjares, tomariam o vinho, e Daniel então se alimentaria somente de legumes. Então a Bíblia vai dizer que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles vão se alimentar de legumes, eles vão se apresentar então aos chefes dos guardas, e quando eles se apresentam, os chefes dos guardas percebem algo totalmente diferente, percebem que aqueles homens estavam fortes e com um bom semblante. Daniel, ele não era um homem que se vendia facilmente. Daniel não era um homem que simplesmente alguém dava uma ordem e ele aceitava se essa ordem fosse uma ordem que não fosse dada pelo próprio Deus, ou que infringisse os mandamentos do seu Deus. E aí a história continua nos falando, e vai falar um pouco mais sobre Daniel, e vai dizer que o rei Nabucodonosor então teve um sonho, e que ninguém conseguia interpretar aquele sonho, ninguém conseguia entender o sonho do rei. Então o rei, ele manda os seus magos, adivinhos e astrólogos entrarem no seu palácio e tentar adivinhar aquele sonho, tentar entender aquele sonho, e nenhum deles podia ter a interpretação. Agora o interessante é que quando nós vamos ler o livro de Daniel, nós vemos então que eles começam a dizer: olha, tem um homem no meio dos judeus, em que habita nele o espírito dos deuses. E é interessante porque eles não sabiam que na realidade não eram deuses, mas era apenas um Deus vivo que habitava dentro de Daniel. E é interessante porque eles não têm essa interpretação, mas eles sabiam que dentro daquele homem havia algo diferente. Eles sabiam que dentro daquele homem não era simplesmente um espírito comum, mas aquele que habitava dentro dele era o espírito do próprio Deus. Então a história continua nos dizendo, a Bíblia vai dizer então que Daniel, ele vai à presença do rei Nabucodonosor.
E quando ele chega à presença do rei, ele então pede um tempo, e durante aquele tempo Deus revela a Daniel qual era o sonho do rei, e Deus também mostra a interpretação daquele sonho. Daniel, ele vai diante do rei, ele interpreta o sonho, e então o rei coloca Daniel numa posição de prestígio. O rei coloca Daniel numa posição de honra. E nós vemos que Daniel, ele começa a ser honrado no reino de Nabucodonosor. Nós temos também outra situação em que assume o reinado o filho de Nabucodonosor, Beltesazar. E a Bíblia vai dizer que ele também tem um sonho, e ninguém consegue interpretar esse sonho. Aí a Bíblia continua nos contando e vai dizer que, mais uma vez, alguns homens vão dizer: olha, tem um homem judeu em que nele habita o Espírito dos deuses. E aquele homem, ele era muito honrado no reino de seu pai. Nós podemos chamar esse homem. E mais uma vez Daniel é chamado, e mais uma vez Deus usa Daniel. Deus dá a interpretação a Daniel daquele sonho. E então, a história continua. Beltesazar sai do reino, e quem assume é o rei Dario. Nessa altura, Daniel já tinha uma posição de prestígio. Daniel já era um homem muito importante no reino, mesmo sendo um cativo. Daniel, ele ocupa então uma posição de governo. E Deus coloca ele lá com um propósito. Daniel não está lá à toa. Daniel está lá porque Deus o colocou naquele lugar. Então a Bíblia vai dizer que alguns homens começam a olhar Daniel e começam a invejá-lo. E aí a gente para pensar exatamente em quantas pessoas às vezes olham aquele homem ou aquela pessoa dentro da igreja e até mesmo invejam essa pessoa pelo quanto que ela é usada. E aqueles homens, eles percebem que Daniel tinha algo diferente. Eles percebem que Daniel não era um homem comum, que Daniel não tinha condutas comuns, e eles queriam pegar de alguma forma Daniel, eles queriam de alguma forma atingir aquele homem. Então eles vão virar para o rei e vão falar: ó rei, vamos fazer um decreto para que durante 30 dias, nenhum joelho se dobre a nenhum outro Deus ou a nenhum outro rei, senão ao seu nome. E o rei na época era o rei Dario, e Dario gostava de Daniel, eles tinham um bom relacionamento. Só que o rei, sem saber das intenções daqueles que planejavam matar Daniel de alguma forma, ele então vai aceitar isso. E a Bíblia vai dizer que Daniel, apesar do decreto do rei, ele entendia que acima do rei terreno havia um rei no céu, que era muito mais importante e significativo para a vida dele. E a Bíblia vai dizer o quê? Que Daniel, 3 vezes ao dia, ele dobrava os seus joelhos e ele clamava ao seu Deus. Ele orava, ele tinha intimidade com Deus. E é exatamente aí que eu quero parar e refletir com você. Daniel, ele era um homem diferente, ele era um homem que as pessoas olhavam e as pessoas diziam que nele habitava o Espírito dos deuses. Mas por que isso? Porque Daniel era um homem que tinha intimidade com Deus. Daniel não era qualquer um, Daniel não era um homem comum, mas Daniel era um homem que tinha intimidade com o Altíssimo. Ele era um homem que ele tinha um relacionamento estreito com o Pai. Ele era um homem que, mesmo que o seu povo estivesse em tempos de crise, 3 vezes ao dia, ele clamava ao seu Deus. E isso incomodava. Aí a Bíblia vai dizer que Daniel não para de orar. Então aqueles homens pegam Daniel no flagra, e aqueles homens, eles vão dar essa informação ao rei. E o rei até tenta livrar Daniel, só que o decreto de um rei, ele não poderia ser desfeito. Mas é interessante, meu amado, porque Daniel, ele era um homem de tanta oração, ele era um homem tão diferente, que o próprio rei vira para Daniel e diz: o teu Deus irá te livrar.
aquele homem que era um homem incrédulo, que era um homem que não tinha a mesma crença de Daniel, que era um homem que tinha outra cultura, ele olha um homem de Deus e ele reconhece: esse é homem de Deus. E ele lança Daniel na cova dos leões. Daniel fica lá, e o rei até perde o sono, justamente porque havia lançado um homem inocentemente na cova dos leões. E aí, meu amado, quando aquele rei ele volta e ele chama por Daniel, ele percebe que aquele homem estava vivo. E Daniel ainda vai dizer: olha, Deus enviou um anjo para que fechasse a boca dos leões. Daniel sai daquela cova, e a partir daquele momento o rei Dario promulga um decreto. Só que agora o decreto dele é totalmente diferente. Antes o decreto era para quê? Era para adorar o nome dele, era para exaltar o nome do rei, era para que se dobrasse os joelhos diante do rei. Mas agora o rei, ele promulga um decreto diferente, e esse decreto é de que todos aqueles que zombassem, todos aqueles que falassem contra ou que infringissem o Deus de Daniel seriam mortos, porque ele é o único Deus. Olha só, em cenário de crise, nós vemos um homem que se destaca. E eu expliquei essa história durante todo esse tempo, para que nós pudéssemos entender o poder da oração. E agora eu vou falar porque o Espírito Santo me incomodou a pregar nessa noite sobre oração. Sabe, meu amado, nós temos vivido um tempo novo. Nós temos vivido um tempo de renovo. Nós temos vivido uma era aqui nessa igreja, que eu creio que Deus está trazendo sobre nós um grande derramamento do Espírito. E eu digo isso porque recentemente nós tivemos algumas experiências com Deus, e essas experiências foram experiências fortíssimas através da oração. E eu creio que nem todas as pessoas estavam aqui no culto de quarta-feira depois do retiro, mas eu vou falar um pouco sobre o que tem acontecido. Nós fomos ao retiro, e lá nós buscamos a presença do Espírito Santo. Antes, durante 3 sextas-feiras, nós estivemos ali embaixo, buscando a presença do Espírito Santo. E o propósito era que jovens fossem batizados com o Espírito Santo nessa igreja. E durante 3 sextas-feiras nós tivemos um jovem batizado com o Espírito Santo, que foi o Natan. E nós chegamos no retiro com expectativa demais. E os cultos foram maravilhosos, Deus derramou a sua presença em todos os cultos. Cada palavra pregada atingiu o nosso coração. Jesus falou conosco. E no último dia não estava programado nada, nenhum culto, não tinha nenhuma reunião, não tinha nada. E não havia nenhum jovem, não tinha nenhum jovem que tinha sido batizado com o Espírito Santo no retiro. E aí de repente, numa oração, que seria uma oração de agradecimento da equipe, Deus começa a fazer algo diferente, no meio da oração. E aí nós estávamos orando, e de repente apareceram alguns jovens, e nós começamos a orar. Então a primeira pessoa foi batizada com o Espírito Santo, que foi a Bia. Nós continuamos a orar, e outras pessoas eram batizadas e cheias com o Espírito Santo. Deus estava derramando seu Espírito de uma maneira única, maravilhosa e tremenda em nosso meio.
E ao total, 11 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Mas por que eu estou dizendo isso aqui nessa noite? É porque tudo isso foi através da oração. Aí nós precisamos entender que, se nós como igreja, dobrarmos os nossos joelhos, e começarmos a clamar por um avivamento, pela presença do Espírito Santo, nós vamos ver coisas que nós nunca vimos em nossas vidas. Só que tudo isso começa de uma forma, com a oração. E às vezes nós estamos distraídos, e nós não entendemos aquilo que está acontecendo. E por exemplo, na última ceia, eu estava ali ministrando louvor, a gente estava ministrando louvor, o grupo Agnus Dei, e depois o Jonathan veio me falar que lá em cima, lá na cabine, ele foi batizado com o Espírito Santo. Deus está derramando o seu Espírito sobre a igreja, e Deus não fala que vai derramar o seu Espírito lá em Joel só sobre os jovens, não. Deus fala assim: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Deus tem derramamento do Espírito para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida, para essa igreja. Deus tem um avivamento, e tudo isso vem através da oração. Mas nós precisamos entender que nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Os maiores avivamentos da história começaram com oração. Em Atos capítulo 2, as pessoas reunidas naquele lugar estavam orando. Lá na Inglaterra, onde houve um grande avivamento, havia um clube de oração, em que estavam presentes homens como John Wesley, George Whitefield, e o nome daquele clube era Clube Santo. De repente, numa virada de ano, que as pessoas deveriam estar festejando, as pessoas deveriam estar comemorando o ano novo, aqueles jovens estavam orando, e de repente a história conta que eles foram cheios do Espírito Santo naquele lugar. Um mês depois, John Wesley estava nas ruas pregando a palavra, e aproximadamente 1000 pessoas estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Mas tudo isso começou através da oração. E John Wesley dizia o seguinte: eu me coloco em chamas, e as pessoas vêm para me ver queimar. Está na hora de nos colocarmos em chamas diante de Deus. Deus tem derramamento do Espírito para as nossas vidas. Deus tem algo novo sobre nossas vidas. Deus tem renovo para as nossas vidas, para essa igreja. Deus está trazendo um tempo novo, mas tudo isso só virá através da oração. Deus estava com um povo no meio do deserto, mas tinha lugares que só Moisés conseguia ir. Tinha montes que só Moisés conseguia subir, porque aquele homem tinha intimidade com Deus. É diferente. Na vida de Daniel, a oração foi algo mais do que importante. Se não fosse a oração de Daniel, ele teria sido morto naquela cova. Se não fosse a oração de Daniel, ele não havia interpretado o primeiro sonho do rei Nabucodonosor. Se não fosse a oração de Daniel, a gente não estaria aqui hoje lendo sobre ele. Mas nós precisamos entender que tudo começa através da oração. E uma igreja que ora, ela incomoda o inferno. Se ponha de pé nessa noite.
Gostaria de convidar o pessoal do ministério para vir aqui. Depois que houve um grande derramamento do Espírito, sempre quando há um grande derramamento do Espírito, não é simplesmente algo que acaba ali, mas Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem um propósito com um derramamento do Espírito. Quando Deus derramou o seu Espírito sobre aqueles homens lá em Pentecostes, Deus começou a mudar. Deus começou a mudar a história. Haviam homens como Pedro e João que passavam na frente de um coxo. Pedro olhava para ele, dizia: levanta e anda. Haviam homens cheios do Espírito Santo, como Paulo, que quando Eutico cai daquela janela e morre, ele começa a orar, e aquele homem torna a vida. Mas você sabe qual é o erro da igreja de hoje em dia? Não estou dizendo da nossa especificamente, mas da igreja no geral. É que nós não cremos mais em milagres, nós não cremos mais em coisas extraordinárias, nós não cremos mais que Deus ressuscita mortos, que Deus cura o paralítico. Você pode dizer: eu creio, mas e se aparecer alguém aqui para poder receber esse tipo de oração? Quem vai se levantar aí? E aí que nós percebemos que nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo, para que nós possamos viver um verdadeiro avivamento. Isso começa através da oração. Um verdadeiro avivamento, ele nasce através de lágrimas que são derramadas. Um verdadeiro avivamento, ele começa através de pessoas que buscam a presença de Deus, não pelo que Ele quer, mas pelo que Ele é. Um verdadeiro avivamento transforma a sociedade. Sabe de uma coisa? Se a gente viver um verdadeiro avivamento, Bom Jardim nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque a igreja transforma a cultura local. Quem quer transformação aqui nessa noite? Quem quer viver um avivamento aqui nessa noite? Levanta a mão. Cantarabas,